apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Coordenação Cristiane Nobre Campos. Boa noite, meus queridos amigos. Estamos mais uma vez juntos, com muita alegria, para estudarmos, aprendermos, conversarmos um pouquinho sobre o Evangelho, as palavras de Jesus, para que cada vez mais a gente as coloque em prática no nosso dia a dia. Então, todos que aqui estão, sintam-se acolhidos pela nossa equipe, que hoje está sendo composta pelo Devanir, a Ione, a Poliana, o professor Joel e eu, a Cris, que estaremos fazendo leituras e comentários. Hoje o nosso tema é cólera. É o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 3, 9 e 10. Vamos então serenar nossas mentes e pedir para que a Ione, neste momento, faça a nossa prece de abertura. Boa noite a todos. Senhor, Pai de amor, infinita misericórdia, estamos aqui reunidos mais uma vez para dar início ao nosso programa Conversando o Evangelho. Sendo assim, pedimos a permissão do Pai, o acompanhamento dos irmãos de luz, a intuição, para que toda a conversa aqui hoje, ela nos sirva de reflexão, de amparo, nos sirva especialmente de motivação, para que mudemos os nossos comportamentos, para que melhoremos e que possamos, enquanto irmãos, seguir a nossa jornada com mais alegria, mais paz no coração, levando a todas as pessoas a boa energia, o bom pensamento, os melhores atos, e que possamos realmente ser instrumentos do Senhor Jesus. Agradecemos a equipe do Conversando Evangelho, a nossa casa, e pedimos ao Pai que esteja conosco e que com toda essa conversa tida hoje, todos nós possamos ser instrumentos de luz. Que assim seja, damos graças a Deus. Que assim seja, damos graças a Deus. Vamos então agora pedir para a Poliana fazer a leitura do Evangelho de hoje. Boa noite, pessoal. Vamos lá para a leitura. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Mateus capítulo 5, 21 e 22. Lembrando que raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso, e que significava um homem que não vale nada, e que se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Perfeito, Poliana, foi bom trazer o conceito, para que a gente possa começar a se situar, no Evangelho, no conteúdo das palavras. Algumas palavras a gente não usa mais, assim a gente vai poder ter um entendimento melhor. Então, para a gente começar o nosso estudo aqui, eu perguntaria, a Poliana já nos trouxe o que significa raca,
Então agora eu pergunto para o Devanir. Devanir, o que significa então, dentro do contexto aí, condenação pelo juízo ou conselho, né? Como é que é essa condenação, que seria esse juízo, esse conselho e fogo do inferno, né? Nós, enquanto espíritas, não entendemos inferno, né, como aquele local, né, que alguns imaginam, ou a gente imaginava até um tempo atrás, né, que era debaixo da terra, com fogo e tudo mais. Mas aqui no Evangelho está dessa forma. Como é que a gente pode interpretar isso? Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da paciência, uma lei e condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês que alguém possa usar para com seu semelhante. Eu deixo para alguém explicar mais detalhado. Vamos pedir socorro aí para o professor Joel. Vamos ver se o professor Joel nos auxilia. Na verdade, é preciso que no nosso esforço interpretativo da parte de todos nós, que façamos a referência ao fato de que os ensinamentos de Cristo, que consubstanciam a doutrina do Consolador Prometido, existiu o propósito, por ele mesmo profetizado, de que num dia nós iríamos aprender muitas outras coisas, além da recordação dos ensinamentos que Cristo proporcionou para nós, porque ele sabia que nós íamos esquecer desses ensinamentos. E na atualidade, a gente tem que aprofundar o significado dos nossos sentimentos contra a nossa saúde, muitas vezes, quando o sentimento é inadequado, e contra os nossos semelhantes, contra o ambiente e até mesmo dos seres vivos outros, como é o caso das plantas onde estamos, pelo seguinte motivo: existem potencialidades negativas no nosso ser espiritual que, na verdade, precisam ser eliminadas através da nossa autotransformação, mas que se extravasam especialmente por aqueles que ainda não tanto evoluídos, como é o nosso caso, nos momentos de invigilância acontece. Porque quando nós ficamos coléricos, o primeiro prejudicado é nós mesmos. A gente sabe que o pensamento de cólera é um campo a ser abordado muito vasto. A cólera é o contrário das formas de manifestação daquele sentimento que nós chamamos de amor, né? Na verdade, a pessoa, quando se torna colérica, ela quebra a harmonia do ambiente. Ela infelicita a si mesma e infelicita também aos seus semelhantes. E Cristo sempre enfatizou nas suas ponderações a importância da paz e do amor. Justamente o contrário daquilo que sentem as pessoas que tornam-se coléricas. Na verdade, a pessoa que fica colérica, ela está prejudicando aos seus semelhantes e praticamente negando os ensinamentos que Cristo proporcionou para nós, relacionados com a indulgência. Porque uma pessoa indulgente para com as imperfeições dos outros, normalmente ela tem que ser branda e pacífica e não pode sair da sua paz. Tem que procurar entender o seu semelhante e nestes termos, nunca irá tornar-se colérica. Então percebam, por mais que não queiramos, quando abordamos o tema cólera, é necessário que a gente se lembre dos outros ensinamentos que são referenciais, para que nós possamos nos autocontrolar, dominar nossos sentimentos e evitar o extravasamento de cólera, em qualquer forma que seja. Tem que existir a brandura, tem que existir a paciência,
Porque se nós não fizermos assim, então estaremos abrindo as portas da nossa alma para que a cólera seja a nossa atitude comportamental, e é claro que nós nos vulnerabilizamos, e nestas oportunidades sempre vai acontecer a participação de entidades espirituais também coléricas e maldosas, que muitas vezes somatizam essa forma de imperfeição em nós, e até mesmo podem nos usar no momento do desequilíbrio, os nossos préstimos, para seus préstimos negativos, malévolos, onde cometemos erros dos quais depois nós nos arrependemos. Pois é, completando só o que o professor já está falando, né, e relembrando que aquele que é colérico, de acordo com a passagem que a gente leu, merece a condenação pelo juízo, né, e ao fogo, né, o que aqui Jesus está querendo dizer, que para a nossa época há uma interpretação diferente, que não seria esse fogo físico, como a Cris comentou no começo da pergunta, e sim é uma questão simbólica, né? O fogo remete à dor, a sofrimento, condenação também remete, então tudo isso são formas simbólicas que talvez a igreja pode ter trazido, né, essas palavras para colocar medo, para colocar, para meio que delimitar aquilo ali e colocar como algo ruim, mas que na verdade a gente sabe que nada mais é do que o efeito da lei de ação e reação. Hoje nós sabemos que a condenação nada mais é do que a gente pagar, né, por aquilo, a gente colher aquilo que a gente semeou. Então, se fomos coléricos, se cultivamos o ódio, nós precisaremos passar por situações para que possamos aprender a não mais ser assim, e aí entra naquilo que o professor Joel falou, do autoconhecimento, do autodescobrimento e da reforma íntima. É isso aí, a nossa consciência é o nosso juiz, né? Realmente, nós nos condenamos depois que tomamos consciência e percebemos a transgressão feita pela nossa postura comportamental de ódio. E isso vai gerando na alma registros responsáveis por nossas inclinações e que inviabilizam muitas vezes ou criam muita luta necessária para que na nossa autotransformação vençamos o nosso temperamento de hostilidade e agressividade em relação aos nossos semelhantes. Hoje, por exemplo, eu entrei numa pista dirigindo o carro e na faixa amarela, nesta pista que era de sentido único, quer dizer, de duplo sentido, porém estreita, eu entrei com cuidado, mas quando eu vi, passou em altíssima velocidade por mim uma moto e eu quase peguei a moto. Mas eu deixei o espaço e ele passou pelo lado. Ele até parou para brigar comigo, provavelmente, porque ele levou um susto, né? Eu controlei o carro, deixei a pista para ele passar, ele passou. Aí depois, de certo, ele pensou e possivelmente forças do bem exerceram uma ingerência boa na pessoa dele e graças a Deus ele acionou a sua moto e foi embora, né? Porque não se pode correr muito quando a velocidade dentro das áreas urbanas é 40. Mas por causa de pequenas coisas, quando os registros nossos nos tornam, em termos de inclinação, coléricos, as pessoas querem revidar violentamente. Então, estas provas realmente, como disse a nossa irmã, até precisam acontecer para que possamos lutar contra nós mesmos. E é nesta luta que nós vamos, então, conseguindo as nossas pequenas vitórias até o dia em que sejamos completamente paz, completamente amor, completamente tolerância, enfim,
amar ao semelhante e amarmos a Deus sobre todas as coisas, amar ao semelhante como a nós mesmos. Mas é uma grande luta e um grande caminho a ser percorrido ainda, especialmente pela humanidade. Vimos que as ações podem levar à cólera. Eu pergunto, e os pensamentos? Será que basta a gente pensar ou pronunciar uma palavra, como aqui no Evangelho eles falavam raca, Hoje nós temos muitas outras que eu nem vou pronunciar aqui, que as pessoas dizem. Será que isso já faz, com que a gente entre num estado colérico e recebamos a condenação, como a Poliana bem trouxe, no sentido de causa e efeito, A condenação muitas vezes vem pela nossa própria consciência quando amadurecemos mais. Será que isso procede também? Será que uma palavra ou pensamento também vai gerar isso, Ione? O que você acha? Olha, eu acredito que sim, Até pelo que a gente estuda, vai buscando aí, a mente é o espelho da vida, E a nossa emoção, ela plasma, também. É uma forma, como a gente já estudou sobre forma pensamento, Então a ideia, ela vai... O fato de você, às vezes, estar pensando em alguém e você, de repente, está magoado, está chateado com alguma atitude que a pessoa teve, e você fica... vou usar uma expressão bem popular. Minha avó falava muito do ruminando, Então, você vai ficando com mastigando aquela amargura dentro de você, pensando, e isso vai fazendo com que, de certa maneira, você também esteja desenvolvendo ali um pensamento negativo, um sentimento ruim. E isso tudo não deixa de ser uma forma de você estar emanando para alguém algo negativo e que, de certa maneira, aparentemente parece que você está prejudicando alguém, mas você está se prejudicando, porque tudo isso está sendo criado dentro de você. Então, eu acredito que sim, que basta a gente pensar. Até estou falando mais no foco do pensamento, mas eu penso que também você pronunciar uma palavra, você também está criando uma situação de cólera e você está, sim, numa situação em que você está transmitindo isso para alguém. De certa maneira, como eu disse, eu acho que se o outro ele não estiver na mesma sintonia, dificilmente ele vai ser prejudicado. Então, às vezes, eu já escutei muito isso e eu acho que eu já até falei, já falei. Tá tudo dando errado porque fulano deve estar comigo na cabeça e me jogando um monte de energia ruim. E, de repente, não tem nada a ver, eu que já estou buscando uma culpa do outro, sendo que a culpa está em mim mesmo. Então, tudo isso que a gente cria dentro da gente, eu acredito que o causador, desse pensamento, desse sentimento, é o maior prejudicado. Eu penso que não é só a fala, mas o pensamento, aliás, eu acredito que o pensamento ele vai prejudicar até mais, porque é aquilo que você rumina dentro de você e que vai te criando um monte de mazelas aí, para depois a gente conseguir resgatar, e aí não vai querer saber lá na frente um monte de porquê, mas eu não fiz nada, não fez em ação, mas fez em pensamento, que também já é uma atitude que vai prejudicar. E aí, quem mais vai me ajudar a construir esse pensamento? É preciso que nós nos lembremos que a própria doutrina do Consolador Prometido nos transmite este ensinamento. A inteligência pura, que é o nosso espírito propriamente dito, é o que pensa. O perispírito, que é nosso corpo espiritual, e está tanto na dimensão do espírito como também na dimensão da matéria, em contato com o nosso corpo, ele transmite. E o nosso corpo, através do sistema nervoso central, gera o conjunto de condições para verbalizarem-se os pensamentos ou extravasarem-se os pensamentos. Então, dentro deste contexto básico, que é conhecimento doutrinário, a gente sabe que, inclusive, o pensamento é medido. Ele tem as condições para exercerem uma influência em aparelhos sensíveis, para registrarem a sua formação e a sua projeção, provocando funcionamento. Pensamentos já são fotografados.
Então, se o pensamento é energia, ele se transmite. E ele vai dar origem, no fluido cósmico que nos envolve, à movimentação, à mudança de frequência, muitas vezes harmônica para total desarmonia. E o pior de tudo é que nós somos identificados e temos almas afins que muitas vezes pensam de maneira semelhante à nossa, naquela frequência malévola de ódio, por exemplo, e elas irão robustecer este nosso pensamento. Percebam bem, então, as consequências quando nós não educamos os nossos sentimentos e nos tornamos pessoas nas nossas atitudes cheias de ódio. Então, na verdade, a gente sabe, eu já disse antes, mas peço em outros programas, mas peço permissão para dizer hoje de novo, a pessoa olhando com raiva para uma planta e experimentação científica foi feita, este pensamento negativo vai prejudicar o desenvolvimento da planta. E conforme a natureza dos sentimentos e a força de projeção das pessoas que estão nestas experimentações, a planta pode até morrer. Ao passo que o contrário do ódio, que é o amor, vai tornar a mais viva, mais vitalizada. Ela vai ficar bonita, a planta vai ter o seu desenvolvimento intensificado, robustecido pelos nossos, no caso, pensamentos positivos, pensamentos de amor. Então percebam, realmente, Cristo, quando transmitiu seus ensinamentos, ou seja, o pensamento é a fonte de tudo. Quando nós falamos, ele produz seus resultados, mas quando nós pensamos, eles também produzem os seus resultados. E que são capazes de prejudicar os nossos semelhantes e desarmonizar completamente o ambiente no qual nós vivemos. Porque pelo pensamento desregrado, nós abrimos as portas para que outras atitudes possam, através de nós, se manifestarem. E aí então entram todas as implicações do mundo presente. O ódio tem que desaparecer do íntimo das pessoas, para que elas tenham tão somente brandura, paz, amor, paciência, indulgência. O professor Joel e a Ivana já explicou tão bem, que eu vou apenas dizer que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre homens e manter entre eles a concórdia e a união. É só isso que eu tinha para complementar. E muito bom complemento. Então, já ficou claro, né, pelo que todo mundo trouxe aqui, a importância do pensamento, né, da gente vigiar o pensamento é energia, a gente cria, né, já falamos isso em outros programas, né, professor, já trouxemos exemplos, tudo, mas é sempre bom a gente relembrar, né, porque faz parte do nosso dia a dia. Então, agora que nós entendemos isso, né, a gente pode dizer, vamos dizer assim, que a cólera e o ódio aí praticamente são a mesma coisa, né? Então, como é que a gente pode entender que ele se manifesta dentro de nós, né? Como é que isso se dá? Quais seriam os sentimentos atrelados ao ódio ou à cólera e o que eles produzem dentro de nós? O ódio, ele se manifesta por conta do nosso egoísmo, principalmente, né? Muitas vezes a gente não aceita algo, uma crítica, ou a gente não aceita o fato de estar errado com relação a alguma coisa, né? De uma forma mais ampla, a gente não consegue aceitar que estamos errados, e isso vai virando uma bola de neve, e a gente cria inimizades, cria sentimentos ruins em detrimento de um outro, de uma outra pessoa, e isso traz, né, aflora N outras emoções e outros sentimentos. Então, os sentimentos que estão atrelados ao ódio são basicamente aqueles ótimos sentimentos que todo mundo acaba cultivando uma vez ou outra, que é a raiva,
o egoísmo, a antipatia, o rancor, né? E aí vem o orgulho ferido, a vingança, entre outros. Então, nós temos aí uma gama de sentimentos, de sensações que são arrastados com ódio e que causam inúmeros problemas, principalmente para nós que nutrimos desses sentimentos. A minha irmãzinha está no caminho. A pertinência de todas as considerações feitas são muito verdadeiras e se completam. E assim consubstanciam, eu diria, no campo das considerações, este acervo imenso de informações, e que sabemos estão sendo escutados, tanto no plano material como no plano espiritual, pode acontecer esta sintonia. Então, a gente vai, desculpem a necessidade de sermos muitas vezes repetitivos nas nossas análises. Ainda hoje eu estava conversando parece que com a irmã Ione, a respeito das lágrimas envenenadas que foram coletadas por um cientista em laboratório de uma criança que estava com ódio. E ele quis saber se tinha prejuízo ou se tinha alguma coisa prejudicial nestas lágrimas. E ele então fez um preparado, uma mistura, ou aumentou o volume e injetou em cobaias. E as cobaias morreram. Aí ele pensou, será que a lágrima é venenosa em si? Ou será que as pessoas que choram por outros motivos, relacionados, por exemplo, com a alegria de emoção, com o amor, têm a mesma propriedade? E ele aguardou a oportunidade e coletou lágrimas nesta condição. E injetou estas lágrimas em cobaias e elas não morreram. Me parece que esta experiência foi repetitiva e ela foi apresentada num comentário curto feito pelo nosso saudoso Flávio Alcaraz Gomes, que fazia muitos belos programas e baseava-se muito em pesquisa. Até ele disse que dia chegaria em que os médicos iriam pedir que fizessem os pacientes a coleta de lágrimas para saberem como iria a sua saúde. Isso é uma prova nítida, concreta, porque eu não sei se esse trabalho científico prosseguiu acontecendo ou não, mas a verdade é que o pensamento gera venenos. E se eles se extravasam através da lágrima, é porque estas lágrimas também saíram da parte líquida do nosso sangue e foram nas glândulas lacrimais, essa parte líquida transformada em lágrimas, e verteram através das glândulas lacrimais, envenenadas ou não envenenadas. Mas não é somente isto, nós sabemos perfeitamente que no reino animal, quando os animais sofrem e entram em atividade de combate, de luta, eles sentem a cólera. Eles sentem raiva, porque isso aí faz parte da natureza animal. E nós somos egressos do mundo animal. E o sentimento colérico é uma das imperfeições da qual nós precisamos nos libertar. Porque vejam só, meus irmãos, as nossas glândulas suprarrenais, uma importantíssima função que é a de produzir um hormônio chamado adrenalina. E tudo isso aí, meus irmãos, é para predispor o organismo para uma necessidade que teve razão de ser. No passado, quando o princípio espiritual em processo evolutivo precisava sobreviver. Então, é fruto de um instinto animal. E o que vai ocorrer? Vai ocorrer que o sangue vai fluir
para o aparelho circulatório como um todo e vai acontecer a intensificação dos batimentos cardíacos, para que este sangue seja propelido intensamente através dos músculos para aumentar a potencialidade da força muscular nos movimentos agressivos de ataque e de defesa que precisam ocorrer. Então, é uma predisposição para a luta. Mas acontece que nós, humanos, a partir do momento em que nos tornamos almas humanizadas no plano criativo divino, nós não precisamos mais desta condição. Ela passa a ser prejudicial à nossa pessoa. Então, a cólera sai das entranhas da nossa alma, mas como o ser humano foi criado para ser sábio e harmonizar-se com o plano concretizado na mente, arquetipado na mente divina que é Deus, inteligência suprema, nós precisamos perder essas características que nos assemelham com a nossa origem. Mas não é só isto, meus irmãos. Mas vamos supor que a pessoa esteja com seu estômago repleto de alimentos. E entre na hora da refeição, como é tão comum às vezes acontecer no seio de uma família, em confronto de ideias, e alguns tornam-se coléricos. Esses coléricos irão ter uma anomalia funcional que surge de imediato no seu aparelho digestivo, e assim vai existir o prejuízo da digestão dos alimentos, que é o propósito do nosso aparelho digestivo quando nós ingerimos alimentos. Então percebam, nós nos desarmonizamos completamente. As pessoas desequilibradas emocionalmente e que trazem em si um condicionamento genético e têm um sentimento completamente deseducado, especialmente no que se refere ao desequilíbrio da cólera, eles estão sujeitos a ter informações carcinogênicas no seu organismo. E assim, meus irmãos, percebam, existem tantas e tantas ponderações que comportam ser feitas e que a ciência, passo a passo, vai descobrindo que a religiosidade pregada por Cristo representa o melhor medicamento que nós poderemos ter, não somente para a nossa saúde e para a paz orgânica, mas principalmente para o nosso progresso espiritual. Porque quem está conturbado emocionalmente e dominado pelo ódio, não terá em si, até que se acalme, as condições para adquirir conhecimentos, para fazer análises equilibradas, para interpretar os fatos. Então, até mesmo a inteligência da pessoa fica prejudicada, perturbada. E assim dizendo, então, minha irmã Cris, eu passo para ti a palavra, e percebamos como o veneno mental oriundo do nosso ódio e do nosso desequilíbrio emocional é uma causa prejudicial, e como Cristo tinha razão quando dizia que a paz e o amor esteja convosco. Com a palavra, minha irmã. Nossa, professor Joel, o senhor nos trouxe muito ensinamento aqui, né? E é importante a gente pensar e refletir, né? Quando a gente ultimamente usa, né, desculpa de que o outro fez isso, o outro fez aquilo, né? Eu adoeci por causa do outro, né? A gente nós somos os percebe primeiros. que na verdade somos nós mesmos que estamos fazendo com que esse processo de doença, entre aspas, né, seja proferido em nós mesmos, né? A gente se auto-envenena, olha que interessante. Se auto-envenena. Na época medieval, lá o pessoal usava o veneno para envenenar o inimigo. Ultimamente, nós estamos usando o veneno contra nós mesmos, né? E diante de tudo que o senhor nos explicou, eu pergunto para o Devanir agora, já que o professor Joel trouxe tão bem esse conceito, já vimos que a gente se envenena, e a violência que nós vivemos? Será que também essa violência, esse mundo violento, agressivo, também é proveniente da cólera, Devanir? O que você acha? Bem, a cólera nos dias atuais,
é um mal da alma que se tornou comum. Por quê? Porque nos dias atuais, o comportamento colérico parece fazer parte da nossa cultura. As pessoas andam aflitas e parecem querer beber, não viver a vida. Estão sempre com pressa, sem paciência de explicar, seja o que for para outras pessoas. E, no entanto, e ao mesmo tempo, estão exigentes uns para com os outros. Querem respostas rápidas às questões que muitas vezes nem chegaram a solicitar. Alguns agem como se os demais tivessem bola de cristal, fossem capazes de adivinhar o pensamento delas. E pior, vivem humilhando-se uns aos outros, sem se darem conta. Esse hábito nos leva aos mais sérios problemas de saúde, como já até foi dito pelo professor Joel, tanto do corpo quanto da alma, onde devemos parar e analisar enquanto podemos, ou contrairemos grandes problemas futuros, como já foi dito, tanto orgânicos como espirituais. Passa a palavra. Eu concordo, em gênero e número, com o que o Devanir disse. E hoje, o que eu vejo, e que às vezes se torna um pouco assustador, é o poder que as mídias sociais, que a globalização, que essa conexão toda nos traz, mostra o quão nós de fato somos coléricos, né? Quanta violência ela está impregnada em tudo quanto é lugar. Porque antes desse boom da internet, antes da facilidade de adquirir um computador, um celular com internet, a gente não tinha essa possibilidade de se expressar mundo afora. E hoje, com isso, né, com essa facilidade de postar comentários, né, de falar o que pensa, de falar o que quer, a gente vê uma crescente onda de violência, uma onda de violência virtual, e que é uma violência real, não é algo assim, eu vou criar um perfil falso, vou lá e vou xingar aquela pessoa que é negra, vou acabar com aquela pessoa que é homossexual, e por aí tá bom e tá ótimo, né? Tô bem, eu estou protegido pela tela, e isso tá gritante hoje em dia. Hoje, qualquer coisinha, qualquer matéria, qualquer fato, acontecimento, se a gente for nos comentários daquilo ali, é só ódio, né? É só cólera, é violência o tempo todo. Então, o que a gente percebe hoje, né, não que antes não tinha, mas antes era mais velado. Hoje isso está muito disseminado. E isso permite com que, e essas atitudes permitem com que mais atitudes vão ser feitas, porque aí as pessoas veem que tem essa facilidade, veem que pode falar e pensar tudo o que querem, e assim o fazem, né? Então, isso é uma situação, nós estamos numa situação muito complicada. Então, a gente, como a Ione falou da questão do pensamento, o professor Joel, então a gente vê hoje o pensamento sendo convertido em palavras, né? E algumas até em ações, né? Quantos casos aí de violência contra negros, enfim, não vou nem citar porque não faz sentido, né? Mas quantos casos a gente não vê? Tudo motivado, né, por essa facilidade de informação, pela falta de filtros, pela falta de crítica, pela falta de educação, né, e pela falta dos princípios morais. E, infelizmente, isso só cresce. Muito interessante isso que você colocou, Poliana, porque a gente vê essa onda crescendo. Se a gente imaginar que o ódio, essa discriminação, essa violência, né, que a gente vive na internet hoje, né, no Facebook ou mesmo no jornal, na mídia em geral, se a gente perceber que isso é energia, a cada momento a gente vai se ligando a essa energia e essa energia vai se propagando. Daí a importância que a gente
repete de novo, né? Não é que a gente não queira que as pessoas se expressem, mas é que toda vez que eu entro nessa expressão, nessa energia do negativo, eu estou propagando o que é negativo, né? Ao passo que toda vez que eu entro na energia do amor e propago o amor, eu vou estar divulgando o amor. Então a gente não percebe isso quando a gente está envolvido nesse turbilhão de sentimentos. Mas se a gente conseguir sair um pouquinho e ver de fora, nós vamos perceber o mal que isso faz, como o professor Joel, né? E todas as explicações que a Ione, o Devanir e você mesmo colocou, né, Poliana? É muito interessante. E o gritante disso é que, de repente, as pessoas perderam, na verdade, o respeito para com o outro, para com a individualidade do outro, para com as diferenças do outro, né? Ser diferente, todos somos diferentes, né? Mas algumas diferenças são respeitadas e outras não, né? Então, que respeito é esse, né? Como é que eu posso me dizer um espírita, um seguidor de Jesus que acolheu a todos sem distinção? Eu posso não acolher o outro que é um pouco diferente de mim, todos somos, né? Então fica a reflexão aí, a importância da gente pensar, refletir, né, dessa violência, principalmente, que acho que é uma grande parte hoje na mídia social, é o que mais a gente vê. Fofoca, diz que, discriminação, né? A vida que era privada virou pública, e aí nós vamos lavando roupa suja, como dizem, na própria mídia social, né? Será que é isso? O viver o Evangelho, propagar Jesus? Será que é dessa forma que as coisas vão melhorar? O que você acha, Ione? Bem, acho que tudo que foi dito aí é muito certo, né? Eu vou até exemplificar utilizando a mim mesma com relação a essa questão de cólera, porque a gente está pensando na cólera no âmbito da questão da própria intolerância com o outro, né? Infelizmente a gente sabe que daí gera assim uma situação de violência, mas essa cólera ela pode partir de uma pequena raivinha do dia, né? Então, de um trato em casa, combinei com o marido uma coisa, ele foi e fez outra, você já ficou com aquela raiva. Aí aquilo você foi aumentando no seu pensamento e aquilo, quando é a tarde que é para chegar e ficar tudo bem, você despeja aquela tonelada de coisa que ficou do dia todo, de repente um grito, bate-se uma porta, e tudo isso a gente sabe que já são energias que vão desarmonizar a casa, desequilibrar o casal, desequilibrar a relação com os filhos e tudo mais. Aí partindo para o local de trabalho, né, onde a gente sabe que as verdades ali são absolutas, né? E a gente tem lá um chefe que é o dono da verdade, o sabedor, e ele tem lá a palavra que eu até quero usar é a questão da soberania, que a gente acabou já falando de egoísmo e de orgulho, mas chega a ser o dono da verdade, né? O soberano, quem dita as regras, quem dita as ordens, e aí muitas vezes a pessoa que tem um poder, seja como um chefe de família, um chefe no local de trabalho, ou numa escola, seja onde for, ele pode se colocar como um chefe, um líder, né? Como ele pode se colocar como um chefe que quer ser temido, e para que ele possa ser respeitado, obedecido. Eu acredito que neste meio a gente também tem uma situação de cólera, que pode provocar tanto em quem exerce age desta maneira, na ação de querer ser temido, várias situações em que as pessoas fiquem num desequilíbrio emocional, né? Num ambiente em desarmonia, em que hajam, como você citou agora, Cris, a questão das conversinhas, né? Ou até mesmo numa roda de amigos em que de repente um tem uma opinião diferente do outro, aí geralmente sempre tem alguém que quer só falar, não quer ouvir. Então eu penso que ali a gente também já tem várias situações em que a gente já se coloca num ambiente de desarmonia. Eu acho que tudo que desarmoniza, ele é um pouquinho de cólera.
Então, tudo depende do grau, né? Do grau. Que situação que é? Se é uma situação menor ou uma situação maior. No entanto, foi como o professor Joel disse, o Devanir também falou, a questão é o que vai trazer. A gente sabe que, seja menor ou maior, tudo aquilo que é contrário ao amor e à caridade vai nos trazer malefícios, sejam físicos, emocionais, espirituais. E eu penso que hoje, quando nós fomos falar, até pela manhã que eu fui ver o estudo, eu pensei já, eu sou assim bem nervosa, né? Às vezes sinto raiva de algumas situações que não saíram como eu penso que deveriam sair. Então eu acho que estudar sobre isso, até às vezes a pessoa fala, mas eu não guardo ódio no coração, não sinto raiva, não tenho ódio, né? Às vezes é aquela raivinha momentânea, mas que não deixa de ser também uma maneira de você arcar com algo que depois você vai ter que responder, né? Porque é a lei da ação e da reação. Então, muitas vezes é melhor você tentar transformar isso de uma outra maneira. E a gente sabe que tudo isso é porque faltou um pouquinho de resignação, faltou um pouquinho de aceitação, de olhar com tolerância, entender que cada um tem um ritmo de aprendizagem, cada um está num grau de evolução, e a gente precisa entender isso, precisa colocar isso, e não é só entender, acho que o estudo ele faz a gente entender, mas eu acho que a gente precisa colocar isso em prática. E aí é que vai ficando um pouquinho mais trabalhoso. É muito bem colocado, Ione. A gente esquece, né, que as piores raivas, cóleras, as piores obsessões começam, na verdade, e até os piores inimigos, as catástrofes, digamos assim, começam com uma briguinha aqui, um mal entendido ali, e se a gente não resolve isso a contento, como você trouxe bem do exemplo familiar, a gente vai chegar ao final do dia com um peso enorme nos ombros e criando talvez um débito aí para o dia seguinte, né, porque não consegue resolver o problema naquele dia, porque já volumou tanto, né, a gente de uma simples meia no chão, ou um prato que caiu, ou algo do gênero, a gente faz um drama tão grande que no dia seguinte, à noite, a gente não consegue resolver, vai ter que passar para o dia seguinte, e aí vai somando-se, né, porque a gente já está de mau humor, já entra naquela sintonia, né, e vai espalhando essa sintonia para os ambientes que nós estamos. Então, as pessoas que estão ao redor, que têm que ter um equilíbrio muito grande, para não entrar na nossa sintonia, né? Porque isso contagia, assim como o amor contagia, o ódio também contagia. Então a gente precisa estar atento aí, vigiando, né? Para se fortalecer, para não entrar nessa sintonia, e muito menos para estar provocando essa sintonia, né? A gente percebe que toda vez que a gente, como você bem colocou, que a gente desvia do caminho, né, do amor, ou se nós podemos colocar dessa forma, dos ensinamentos de Jesus, a gente entra num estado de desequilíbrio, que vai trazer problemas para a nossa saúde, para a nossa convivência, para a nossa evolução, para o nosso espírito, né? Então, dando continuidade, que acho que já ficou bem claro isso, no Evangelho mesmo, se a gente for nesse capítulo 9, o item 10, um espírito protetor, ele traz para a gente uma frase que diz: a cólera não exclui certas qualidades do coração. Como é que a gente pode entender isso, né? Será que a gente pode nos desculpar dizendo: eu sou assim mesmo, né? Foi no momento de cólera, eu não tinha intenção. Será que nós podemos, com o estudo, entendendo, de uma forma racional, afirmar algo assim? Como é que a gente entende isso? Como você entende isso, Poliana? Então, quando ele fala que a cólera não exclui certas qualidades do coração, ele está dizendo que a cólera faz parte de nós, querendo ou não, em um momento ou outro nós estamos em cólera, eu ia falar cólica, em cólera, e isso não anula outras qualidades que nós podemos ter, né? Até porque ninguém é 100% bom e nem 100% ruim. Agora, justificar essa cólera como
algo que é da sua natureza, né, da nossa própria natureza, e de que não consegue mudar isso, porque é algo do meu temperamento, aí é demais, né? Isso aí, segundo o livro, né, o Evangelho, é uma ideia falsa. Porque sim, nós não estamos congelados num temperamento, nós não temos uma personalidade congelada, né? Nós podemos mudar. E aí basta, né? E aí vem a necessidade do querer, do conhecer, do estudar, do buscar formas de evitar, né, esse tipo de evitar trazer à tona esse tipo de sentimento. Então, sim, nós passamos por momentos de cólera, devemos ao máximo evitar isso, porque por tudo que já foi falado anteriormente, pelos problemas que isso acarreta, pelas dificuldades que isso nos traz, e portanto que isso nos priva de seguir na nossa escala evolutiva. Mas isso não significa que essa cólera não vai mudar, né? Que esse temperamento, essa forma não seja possível de acarretar mudanças. Então, nós não podemos, nós devemos deixar de lado o nosso orgulho e se colocar à disposição da mudança. Então, a vontade vem em primeiro lugar, querer mudar vem em primeiro lugar, justificar a cólera pela personalidade ou pelo temperamento está errado, né? Às vezes a gente pensa, fulano é assim, nasceu assim, vai morrer assim, não vai mudar nunca. Vai, mas aquela pessoa tem que querer mudar. É tão importante, minha irmã, o que tu está dizendo, que Cristo, nos seus ensinamentos, disse: reconcilia-te o mais depressa possível com teus inimigos, a fim de que o prefeito não te entregue ao juiz, o juiz não te entregue ao ministro, e o ministro não te condene às trevas exteriores. Na verdade, vos digo que dali não saireis, até que hajais pago o último ceitil. Isto significa a causa e o efeito que poderá perpetrar-se numa existência quando existe sinceramente a reciprocidade do perdão. E se aquele a quem nos ofendemos no momento de cólera não nos perdoa, ele tem um problema maior do que o nosso. Mas somente através da reciprocidade do perdão é que nós iremos diminuir ou limitar os nossos sofrimentos na pluralidade das existências, para que possamos perder ou eliminar de nossa alma, do nosso espírito, a inclinação para sermos coléricos e assim adquirirmos as condições para que em nós aconteça, pelo nosso trabalho, o desenvolvimento das virtudes e dos atributos, o que é imprescindível na nossa trajetória evolutiva. Eu senti vontade de fazer essa inserção porque praticamente ela se relaciona tanto com o que tu dissestes, minha irmã. E agora eu passo a palavra para vocês. Irmã Cris. Professor Joel, o senhor fez um complemento muito interessante, né? Porque às vezes a gente se esquece desses ensinamentos do Evangelho, principalmente nesses momentos de cólera, e não pensa no que isso vai nos acarretar numa vida futura, né? Lembrando que o que tem no Livro dos Espíritos, né, quando perguntam como é que se é difícil mudar, que muitos espíritos, né, imperfeitos como somos, portanto vivenciamos a cólera com frequência, ou o ódio, como a gente queira chamar, né, a gente reclama dizendo que é muito difícil mudar, usa aquela desculpa que a Poliana colocou tão bem, né, como uma forma de evitar, e os espíritos nos dizem que não, que é muito fácil, né? Que não exige esforço praticamente algum além da vontade, né? Então a gente percebe que muitas vezes o que falta, e na verdade nada acontece se não houver a vontade, né? Será que efetivamente
Nós queremos mudar porque a mudança, né, ela exige uma adaptação, ela exige um esforço, um estudo, como foi colocado. Além do estudo, tem que ter a perseverança, né? Nós temos que deixar a zona de conforto e partir para buscar algo maior. Então, isso realmente é doloroso muitas vezes, é difícil, desanima, mas é somente dessa forma que a gente interioriza e consegue efetuar as mudanças, né? Você concorda com isso, Devanir? Ou você acha que tem uma outra forma? Não, eu concordo plenamente. Não tem outra forma, não. Vale o sofrimentinho aí de tentar mudar, né? Lógico, um dia a gente vai conseguir, no dia seguinte pode ser que a gente não consiga efetivamente, né? Dar um passinho para trás, mas a importância da gente estar sempre buscando, né? A tentativa é uma forma válida, porque enquanto espíritos imperfeitos a gente não vai acreditar que a mudança vai se operar de um dia para outro, né? E acredito que seja muito difícil a gente conseguir mudar de hoje para amanhã. A não ser que a gente tivesse um método aí que fosse de uma cirurgia, né? Que tirasse tudo aquilo, né? Mas mesmo assim, com certeza, pela nossa índole que não teria mudado, nossos pensamentos, como a gente viu bem, né, trariam tudo isso de volta, então seria inútil. Assim como quando a gente faz aquele regime, né, para emagrecer, emagrece, beleza, mas nós não mudamos o hábito alimentar. Aí depois de um mês, 2 meses, volta e às vezes a gente ganha mais peso ainda. Então o mesmo vale para as nossas imperfeições, para a nossa cólera, para o nosso ódio. Acho que fica aí a mensagem de que a gente precisa vigiar, né? Todos estamos sujeitos, né? Desde pequenininho, como a Ione nos trouxe, até problemas maiores, como o professor Joel, Devanir e a Poliana nos trouxeram também. Então aí a importância da gente vigiar, procurar estudar, controlar esses momentos em que vamos estar expostos a esses momentos de mais cólera, de agressividade, procurar evitar, né? Então, para que eu vou compartilhar aqui uma palavra equivocada, né? Para que eu vou xingar de volta? É melhor dar um sorriso, seguir em frente, no exemplo do professor Joel de hoje, né? Deixar quieto, que aí a gente vai estar propagando o amor. Eu trouxe para nós aqui, para encerrar, um texto que ele chama assim, O Efeito da Cólera. Foi retirado do livro Pai Nosso, de Francisco Cândido Xavier. Então, acho que ele resume bem tudo isso que nós falamos e vai nos trazer, né, alguma luzinha aí para de que forma a gente pode evitar. Então, ele fala: um velho judeu, de alma torturada por pesados remorsos, chegou certo dia aos pés de Jesus e confessou-lhe estranhos pecados. Valendo-se da autoridade que detinha no passado, havia despojado vários amigos de suas terras e bens, arremessando-os à ruína total e reduzindo-lhes as famílias a doloroso cativeiro. Com maldade premeditada, semeara em muitos corações o desespero, a aflição e até a morte. Achava-se desse modo enfermo, aflito e perturbado. Mais uma vez aqui a gente vê, né? A nossa consciência é que vai nos cobrar e nos condenar. Não Pai, né? Que é todo amor, né? Todo perdão, né? Somos nós mesmos que nos cobramos e as leis naturais aí da causa e efeito. Então, estando doente, médicos não conseguiam lhe solucionar os problemas, cujas raízes se perdiam nos profundos labirintos da consciência dilacerada. Aqui nos lembra o que o professor Joel nos trouxe tão bem, dizendo as consequências do ódio, da raiva, do rancor. O mestre divino, porém, ali mesmo, na casa de Simão Pedro, onde se encontrava, orou pelo doente, e em seguida lhe disse: vai em paz e não peques mais. Vamos entender aqui o pecado como: procure não errar mais, procure não fazer da mesma forma, mude, já que aquela está incorreta, mude. O ancião notou que uma onda de vida nova lhe penetrara o corpo. Sentiu-se curado
e saiu rendendo graças a Deus. Parecia plenamente feliz quando, ao atravessar a extensa fila dos sofredores que esperavam pelo Cristo, um pobre mendigo, sem querer, pisou-lhe num dos calos que trazia nos pés. O enfermo, restaurado, soltou um grito terrível e atacou o mendigo a bengaladas. Olha aqui, a gente não consegue mudar de uma hora para outra. Vigilância. Estabeleceu-se grande tumulto. Jesus veio à rua apaziguar os ânimos. Contemplando a vítima em sangue, abeirou-se do ofensor e falou: depois de receberes o perdão em nome de Deus para tantas faltas, não pudeste desculpar a ligeira precipitação de um companheiro mais desventurado que tu? O velho judeu, agora muito pálido, pôs as mãos sobre o peito e bradou para o Cristo: Mestre, socorre-me. Sinto-me desfalecer de novo. Que será isto? Mas Jesus apenas respondeu, muito triste: isso, meu irmão, é o ódio e a cólera que outra vez chamaste ao próprio coração. E ainda hoje isso acontece a muitos que, por falta de paciência e de amor, adquirem amargura, perturbação e enfermidade. Então aqui o exemplo, de que para isso tem que ser uma vigilância constante. A gente tem que cultivar a paciência, o amor, para que a cólera não volte, o ódio não volte, já que trazemos isso, de milênios aí, de outras reencarnações. Então as mudanças, assim como na natureza, elas vão se processando lentamente para que elas possam ser consolidadas. Fica aí a sugestão para refletirmos no final de semana. Vamos pedir agora ao professor Joel que faça a nossa prece de encerramento. Mentores espirituais, amigos, que nos ouvem nesta hora. Mentores espirituais, amigos da Colônia Espiritual Maria de Nazaré. Irmãos espirituais todos que trabalham socorrendo esta humanidade que sofre. Confessamos que somos portadores de muitas imperfeições e que precisamos lutar contra as mesmas. Não no sentido como pensamos de revide, mas no sentido verdadeiro como de autotransformação. Ajudai-nos, amigos espirituais, porque sabemos muito bem que, embasados nos ensinamentos de Jesus, estamos lutando em nossas existências pelos processos reencarnatórios, a fim de que possamos conseguir ao longo do tempo a nossa verdadeira e completa autotransformação. O amparo que pedimos nesta hora se consubstancia na vossa ajuda, no vosso envolvimento de amor e até mesmo nas vossas inspirações, para que possamos cultivar o autoequilíbrio de nossas emoções, especialmente nos momentos difíceis, quando exteriorizam-se os nossos maus predicados, especialmente aquele conjunto de imperfeições que concretizam a impaciência, a cólera e muitas vezes o ódio entre os seres humanos. E ao mesmo tempo, amigos espirituais, aproveitamos este ensejo para pedirmos a todos vós, espíritos amigos, que nas vossas preces exista a súplica endereçada à inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, em nome de Jesus, a fim de que os missionários da luz em forma legionária, dispersos no planeta, possam auxiliar esta humanidade que sofre
devido aos registros de existências pregressas ou do presente, que muitas vezes personalizam as várias condutas dos seres humanos, causadoras de tantos sofrimentos. Ajudai-nos para que possamos praticar os ensinamentos pregados por Cristo, relacionados com a indulgência, relacionados com o perdão, com o amor e com a paz, relacionados com o amor ao nosso próximo como a nós mesmos, e a Deus sobre todas as coisas, para que dentro dos parâmetros de Cristo consigamos então tão somente fazer aos outros aquilo que gostaríamos que a nós mesmos fizessem. Quando isso se tornar uma realidade completa, então sim teremos percorrido o nosso trajeto evolutivo em direção a Deus, para que possamos desenvolver em nós, então, os outros atributos e as outras virtudes, para que num dia possamos, num sentido bem significativo, nos tornarmos espíritos puros, suaves e benfazejos, os co-criadores do Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, amado Pai Celestial. Obrigado, amigos espirituais que nos vêm auxiliando como membros participativos deste projeto que acontece através desta Cavile, Casa Virtual dos Espírita. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus, agradecemos a presença de todos, a participação dessa equipe, né, tão maravilhosa que a cada dia procura, né, vivenciar um pouquinho do Evangelho de Jesus. Que possamos cada vez mais ser instrumentos do Pai, né, tá aprendendo e colocando em prática. Então, que todos tenham um final de semana tranquilo, sereno, uma semana abençoada e que possamos colocar em prática o pouquinho que conseguimos aprender. Até o próximo programa. Rádio Cavile apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br.